O compositor na educação infantil, abrindo possibilidades para a expressão musical da criança. Olá, eu sou Carlos Freitas, mestrando em Educação Musical pela UFMG, e este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento orientado pela professora doutora Betânia Parisi e co-orientado pela professora doutora Angelita Brook. A motivação e justificativa para esse projeto de pesquisa surgiu a partir das minhas experiências acadêmica e profissional. Enquanto cursava graduação em composição, fui convidado a atuar na escola regular, ministrando aulas de música para educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental. Tendo pouca experiência com a educação musical, fui buscar na graduação que estava cursando elementos que pudessem me auxiliar nas minhas aulas. Para minha surpresa e frustração, pude constatar que não existe nenhum tipo de comunicação entre o ensino de composição no ensino superior e a educação musical, em especial para crianças, minha área de atuação profissional. Foi quando decidi buscar no curso de licenciatura em música elementos que pudessem me auxiliar enquanto educador musical e até mesmo como compositor atuante na educação básica. Nesse contexto, me deparei com as teorias de diversos educadores musicais, dentre os quais me chamaram a atenção Murray Schafer, Keith Suanik e Hans Joachim Kollreuter. Esses autores demonstram profundo apreço por uma educação musical criativa, na qual o estudante assume uma posição ativa, ouve criticamente, toca, canta e, principalmente, cria. Suanik nos fala da composição juntamente com a apreciação musical e a performance como pilares da educação musical. Para ele, a composição é uma ferramenta poderosa para desenvolver a compreensão sobre o funcionamento dos elementos musicais, pois permite um relacionamento direto com o material sonoro. Ele também afirma que, independente da forma que a composição possa assumir, o seu valor na educação musical não é o de produzir novos compositores, e sim o de promover uma experiência mais profunda entre o estudante e a música. Schafer mostra-nos a relevância do compositor no espaço da educação musical, não somente como professor de música, mas como agente incentivador do desenvolvimento musical e criativo. Todo compositor tem o dever de se interessar pela habilidade criativa dos seus jovens. Kollreuter, em concordância com Schafer e Suanik, endossa a ideia da importância do incentivo e aprofunda-se na ideia de que o professor deve se apresentar como um agente que estimula o desenvolvimento musical do aluno, incentivando-o a criar. A criança se expressa musicalmente por meio da voz, do corpo e do manuseio de fontes sonoras diversas. A criança pequena usa a voz em termos musicais quando canta canções conhecidas e quando cria os seus próprios cantos, o canto espontâneo, que é uma importante forma de expressão infantil. Esse canto surge nos primeiros meses de vida, juntamente com a fala, sendo difícil distinguir um do outro, e pode durar até os 5 aos 6 anos de idade, quando é progressivamente substituído pela performance de canções conhecidas. Desde o início da vida, a criança usa o seu corpo como forma de expressão e comunicação. O corpo é a primeira ferramenta que o bebê usa para se comunicar. Através de choros, gritos, gestos e olhares, desde o início da vida, a criança se expressa de forma clara e inteligível. E é através desse esforço por se comunicar que a criança se humaniza, emergindo gradualmente no mundo dos símbolos. À medida que a criança emerge nesse mundo simbólico, seu corpo traz à luz elementos expressivos que demonstram a sua compreensão do mundo musical. As fontes sonoras, que são todo e qualquer material produtor e propagador de sons, são também um importante objeto para a expressão musical infantil. Segundo Delalande, antes de completar o primeiro ano de vida, a criança já tem capacidade de explorar fontes sonoras diversas e, inclusive, realizar elaboradas sequências de improvisação musical. E a partir do contexto delineado, chegamos à questão dessa pesquisa. Como recursos da composição musical podem abrir possibilidades para ampliar a expressão musical da criança na educação musical infantil? Portanto, o objetivo desta pesquisa é investigar as relações entre recursos da composição utilizados na educação musical e a expressão musical de crianças de 4 e 5 anos de idade. Movido por sua necessidade de se comunicar, desde o início da vida, o homem busca as mais diversas formas criativas para possibilitar essa interação através de vocalizações e uma alta sofisticação de movimentos de cabeça, rosto e membros. O corpo do bebê é o seu principal instrumento de comunicação, sendo usado por ele de forma competente e bem coordenada. O bebê é tão consciente das possibilidades do seu corpo para se comunicar que possui nessa forma de comunicação quase uma gramática. O bebê, através da escuta, ainda no útero, pode criar um repertório de elementos sonoros que, a partir do seu nascimento, proverá recursos que permitem a sua comunicação. Esse repertório é aumentado por meio da interação do bebê com seus pais e cuidadores, que, de forma inconsciente, atuam como mediadores das influências culturais pertencentes à sua comunidade. Esta forma de comunicação engajada por bebês e seus pais e cuidadores é denominada por Stephen Malloch como musicalidade comunicativa.
que é uma habilidade inata e universal, que se ativa ao nascimento, vital para a comunicação entre as pessoas, que se caracteriza pela capacidade de combinar ritmo com gesto, seja ele motor ou sonoro. Essa habilidade não somente irá acompanhar o bebê por toda a vida, como é a geradora da fala e da música. Ao longo do primeiro ano de vida, a musicalidade comunicativa do bebê flui em duas direções e deságua na palavra e na música. Assim, podemos observar que tanto os processos de desenvolvimento da fala quanto do desenvolvimento musical possuem características semelhantes, envolvendo de forma direta a musicalidade inata do bebê. Gordon afirma que as crianças aprendem música de uma forma muito semelhante à que aprendem a língua, e é importante que desde o início da vida, pais e cuidadores se apresentem como os primeiros professores, expondo às crianças as músicas de sua cultura, seja de forma intencional ou não, por meio de músicas do seu meio. Lalande endossa a ideia de Gordon ao asseverar que a música é um meio, mas também um fim. A música por si só deve ser objeto de atração para as crianças, e é através dela que a sua formação musical é obtida. Suano nos diz que é através da composição, da performance e da apreciação que a criança cria um arcabouço de ideias que lhe permite criar. Os recursos expressivos necessários para a expressão musical infantil podem ser nutridos pelo educador musical ou pelo compositor. Assim, através das ideias desses pensadores e educadores musicais, podemos compreender que conhecer as formas de expressão musical infantil e oferecer recursos que possibilitem e incentivem essa expressão musical são de extrema importância para que os horizontes dessa expressão sejam nutridos, ampliados e aprimorados. Esta é uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, realizada com crianças de 4 e 5 anos que estão participando de 20 aulas de musicalização. Nestas aulas, as crianças estão vivenciando experiências musicais de composição, apreciação e performance. Todas as aulas estão sendo gravadas, e das gravações serão selecionadas as cenas mais significativas para a pesquisa. Os dados serão analisados por um júri composto por educadores musicais e compositores. A coleta de dados em andamento desde julho de 2022 tem previsão de encerramento em novembro de 2022. Com vistas a testar a metodologia, foi realizado um piloto a partir do seguinte procedimento. 2 cenas de uma mesma criança, uma mais do início das aulas e outra de uma aula mais recente, foram analisadas por um júri composto por 2 educadores musicais e um compositor, que apontaram aspectos relacionados à expressão musical da criança percebidos em cada um dos 2 trechos. A seguir, veremos o trecho da primeira aula, realizada em julho de 2022. Vai lá, mais uma! Saiu do navio, bateu a cara debaixo da água, mas foi um tubarão comeu o pé dele. Depois ele gritou, o tubarão comeu mosca. E depois o esqueleto, o dinossauro veio debaixo d'água e depois o dinossauro caiu lá no céu. Sou ela. Muito bem! De acordo com os profissionais que analisaram o vídeo, a criança demonstrou clara compreensão de fraseado, articulando o canto em pequenas seções. A articulação ocorreu através de movimentos sonoros descendentes que sempre antecederam a respiração, e a cada articulação observou-se o surgimento de uma nova ideia no desenvolvimento da história. 2 dos profissionais observaram a predominância do intervalo de quinta justa descendente, sendo que toda a frase foi construída sobre a nota mais aguda. A nota mais grave surgiu como uma cadência que articulou as frases. Os jurados citaram também que, ao utilizar um ralentando associado ao movimento cadencial, a criança demonstrou clareza quanto à maneira de encerrar a performance. Através da observação do vídeo 1, é possível inferir que no estágio inicial da pesquisa, a criança já tinha absorvido aspectos estruturais da música, como forma, frase e articulação, além de movimentos melódicos cadenciais. Contudo, o compositor mencionou a ausência de construções melódicas mais complexas e a ausência de contraste de intensidade, timbre na criação vocal da criança. Qual animal é ele? Dinossauro. Dinossauro. Muito bom. Alguém... Amor. Vai, boa
nota, então vai de novo. Alguém quer tocar com ele? No vídeo 2, o júri observou uma preocupação com o aspecto da intensidade utilizada pela criança, que foi intencionalmente forte, possivelmente remetendo à forma pesada que a criança imagina que um dinossauro tem para se locomover. Além disso, logo nos primeiros segundos de performance, os profissionais observaram que a criança interrompeu a execução e demonstrou incômodo por haver tocado uma nota errada, o que demonstrou possivelmente uma intencionalidade na construção melódica da sua criação. A criança, segundo os profissionais, explorou aspectos texturais ao realizar melodias no piano, tocando 2 ou mais notas simultaneamente e fazendo uso de um cluster, que articulou a forma. Também pôde-se observar que houve uma integração entre as formas de expressão da criança, que usou a mão, seu corpo, para imitar o movimento de caminhada do dinossauro, a voz, através do canto espontâneo, e também usou uma fonte sonora ao integrar o piano à sua performance. Como no primeiro vídeo, os 3 profissionais apontaram que as articulações do canto foram claras. Neste segundo vídeo, houve maior utilização de contrastes, a composição teve um desenvolvimento claro e foi mais longa que a primeira. Os profissionais citaram que foi nítido o interesse da criança em gerar articulações, quando ao fim de movimentos melódicos descendentes, ela realizou uma nota longa para então reiniciar um novo movimento descendente, que também foi concluída em uma nota longa. Comparando os 2 vídeos e as análises dos 3 profissionais, observamos que a segunda performance da criança apresentou uma maior diversidade de aspectos musicais, além de um interesse em integrar o corpo, a voz e o uso de fontes sonoras. Considerações finais. A partir da observação dos 2 vídeos, foi possível inferir que houve mudanças na forma que a criança se expressa musicalmente. Logo, constatou-se que a metodologia se mostrou adequada aos objetivos da pesquisa. As crianças foram encorajadas a cantar, a explorar fontes sonoras e a se expressar corporalmente. E também foram expostas a diversas obras musicais que apresentavam contraste nos mais diversos níveis. Assim, é provável que as atividades propostas nas aulas tenham servido de estímulo para que as criações deste aluno se tornassem mais ricas musicalmente e mais diversificadas. Sua expressividade, possivelmente nutrida pelas experiências musicais oferecidas em aulas, se revelou de forma mais ampla, provavelmente devido à ampliação de seu repertório expressivo. Nós esperamos que essa pesquisa traga contribuições no sentido de oferecer uma compreensão mais clara sobre como o educador musical pode fazer uso de recursos da composição em aulas de música voltadas para a educação infantil. Obrigado.